Olá pessoal, a gente está de volta aqui com mais uma live. E a live de hoje eu acho que é bem legal. A gente vai conversar sobre a gripe espanhola de 1918. E vamos tentar fazer um comparativo com a pandemia de hoje, tá? A gripe espanhola aconteceu há mais ou menos, ou melhor, 18 para 20, 102 anos atrás. 102 anos atrás, essa gripe terrível que ceifou a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Aqui no Brasil, 35 mil pessoas morreram na gripe espanhola, portanto, o corona já matou mais que a gripe espanhola. E vou aguardar daqui a pouco o historiador Sérgio Marques, que vai conversar conosco sobre esse assunto extremamente interessante. Ele, além de historiador, é tenente-coronel da Polícia Militar aposentado. Logo, ele também vai falar a respeito das forças policiais, que à época da gripe espanhola também sofreram, né? As forças policiais na época, né? À época, iam também para a linha de frente, e os soldados, os policiais em geral, acabaram sofrendo demais com a gripe espanhola. Eu não sei se eu li, eu não sei se eu estou certo, mas eu li em algum lugar, e eu sou péssimo para anotar onde, que a gripe espanhola nada mais era do que a H1N1 de hoje. É que lá atrás ninguém tinha anticorpo nem nada para o H1N1, por isso foi tão mortal. Eu não acho que seja verdade, porque eu estava lendo um artigo do próprio Sérgio Marques, em que ele cita, ou ele enumera, deixa eu só avisar ele que eu já estou aqui, para ele entrar. Estou ao vivo. Estou ao vivo, pode entrar. Mas como eu dizia, ele enumera os sintomas que a gripe espanhola provocava nas pessoas. E uma delas era sangue pelos olhos, uma coisa terrível. E que eu saiba, a H1N1 não faz isso. Fala, Dandara, minha querida. Dandara, vou conversar com o Sérgio Marques. Você conhece o Sérgio Marques, trabalhou com a gente na Secretaria de Segurança Pública. Vai conversar com a gente sobre... E aí, manda o convite. Manda o convite, vamos ver. Vamos lá. Entra na live, ele não sabe como faz. Primeiro. Entra na live primeiro. Isso. Vamos lá. Eu vou gravar um áudio, hein? Você tem que ir no meu perfil ou ver a bolinha lá, entra na minha live que daí eu te chamo para entrar. Você vai receber uma solicitação de entrada. Tem saudade mesmo, Dandara? Eu não tenho saudade da SSP não, viu? Nenhuma. Eu não tenho não. Tá louco. Foi bom enquanto durou. Para quem não sabe, eu fui assessor de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. A Dandara foi estagiária nossa lá. Olha lá, chegou o nosso convidado. Agora vamos chamá-lo para participar. Maravilha. É só aceitar, viu, coronel? Aê! Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tranquilo. Maravilha. É difícil chamar você de coronel, viu? Pô, a vida inteira eu chamei de capitão. Deixa eu explicar. Porque quando a gente trabalhava junto lá na Secretaria de Segurança Pública, ele é capitão Sérgio Marques. Eu já falei para os meus amigos policiais militares que a patente acaba virando nome. Então, quando eles mudam, é um transtorno que você acaba chamando... Eu chamava o coronel Soffner, eu chamava ele de major, às vezes, que virou Major Soffner. Major Soffner é um inferno isso. Mas é um prazer estar conversando com você de novo. Eu vi a sua live recentemente. E eu acho que esse assunto de hoje é muito legal. Aliás, aquele texto que você me deu para ler sobre a gripe espanhola, eu li assim, pum, em 20 minutos. Tão interessante que é. Você escreve de um jeito bom, não é chato. E eu estava falando com o pessoal aqui, antes de você entrar, que eu ouvi em algum lugar
que a gripe espanhola era a tal da H1N1 de hoje, mas não acho que seja, porque lá no seu artigo você enumera alguns sintomas que a H1N1 não provoca, tipo sair sangue do olho, essas coisas horrorosas, mas está mais para ebola do que para H1N1. Mas antes de começar aí, deixa eu apresentar a você para o pessoal que não conhece. O Sérgio Marques, hoje é tenente-coronel da Polícia Militar aposentado e é um historiador. Ele varre a história, principalmente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atrás daquilo que a gente precisa, né? Porque eu acho assim, um povo que conhece a história, ele é muito mais inteligente, ele não se deixa enganar, ele sabe escolher melhor seus líderes. Enfim, a gente que tanto desprestigia, né? A gente não, a nossa sociedade que tanto desprestigia a história ou o historiador. Aliás, no Brasil, historiador não é uma profissão reconhecida pelo MEC ainda. Outro dia eu ouvi Leandro Carnal reclamando disso, que parece que o governo atual não deferiu lá o historiador como sendo profissão. E eu acho lamentável, porque se a gente não conhece a história, a gente é liderado, né? E se a gente conhece a história, a gente lidera. Estou sendo muito político na minha colocação, Coronel. Não, acho que... É por aí não, né? Adriano? Estamos numa democracia, felizmente nós podemos nos manifestar, né, dentro dos limites legais, não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de ofensa, então está dentro do que a norma federal acaba nos falando, né? Então, eu queria começar falando desse assunto aí. Evidentemente que eu vou querer tentar fazer com você aquele paralelo com o corona, mas eu queria primeiro que você começasse do zero, da gripe espanhola, que aliás devia chamar gripe americana, né, Coronel? Exato, é o que eu falo, né, na última live, eu até comentei a respeito. Bom, o que aconteceu? Em 1918, os Estados Unidos estavam na Primeira Guerra Mundial, haviam declarado guerra no ano anterior contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco e a Bulgária, né? Então, em 1917, os Estados Unidos declararam guerra, ao lado de quem? Da Inglaterra, da França, Portugal, Bélgica, Itália, e a Rússia tinha acabado de sair da guerra, né? Na verdade, teve uma outra revolução interna, um outro assunto, outro live, né, Adriano? 1917. Em 1918, as tropas americanas, existiam vários pontos de treinamento no território dos Estados Unidos, e no estado do Kansas, em setembro mais precisamente no dia 4 de setembro de 1918, um soldado apareceu com sintomas de gripe. Bom, ali era o nascimento, entre aspas, pelo menos o entendimento majoritário hoje dos cientistas, de que ali nasceu a gripe que foi chamada espanhola, que no momento oportuno eu vou falar que não é espanhola. Havia ao lado, no estado de Kansas, desse local de treinamento militar, que é Fort Riley, existiam muitos porcos para alimentação dos soldados, e pelos estudos parece que justamente o homem em contato com o animal acabou transmitindo essa gripe, que acabou sendo epidêmica. Com as tropas americanas, elas foram para a Europa, e de lá acabaram, além dos Estados Unidos, também acabou disseminando a doença, infectando também os militares em confronto e depois as populações civis da Europa. Já no ano ainda em 1918, o que aconteceu? No finalzinho já da guerra, em setembro, um barco inglês, um transatlântico inglês, transatlântico, cheio de gente, muita gente. Ele saiu de Liverpool, na Inglaterra, fez uma parada em Lisboa. Depois, chegando aqui em território brasileiro, ele aportou em Recife, foi disseminando, né, a doença. Depois em Salvador, depois no Rio de Janeiro e, por último, em Buenos Aires, na Argentina. Bom, a partir desse momento, a gripe espanhola alcançava o território brasileiro.
bem como o território argentino, América do Sul, e dali, desses polos, vamos assim dizer, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, acabou se expandindo para o restante do território nacional. Em setembro de 1918, alcança o território brasileiro. Em outubro de 1918, alcança o território paulista. No dia 10 de outubro de 1918, um jornal chamado O Combate, que era um jornal, inclusive, anarquista na época, um jornal de oposição. Uhum. Os esquerdas. Era de esquerda, né? Era de esquerda. Esse jornal era eminentemente de esquerda, né? Esse jornal acabou denunciando que em São Paulo tivemos as primeiras notícias de doentes, no jornal do dia 10. Eu pesquisei em todos os outros jornais de grande circulação em São Paulo, nenhum deles noticiou nenhum tipo de doença. É mesmo? Só a partir da denúncia do Combate, do dia 10 de outubro, que os outros demais jornais de grande circulação em São Paulo, Estadão, enfim, os demais jornais aqui de São Paulo começaram a divulgar essa questão, que a gripe alcançara o território paulista. E logo que ela chegou, Adriana, ela recebeu alguns nomes bem interessantes, né? O primeiro dele era Puxa-Puxa. Puxa-Puxa. Antes, a influenza espanhola, a gripe espanhola, era conhecida ali no meio popular como puxa-puxa. O segundo é um termo até muito utilizado ainda hoje, urucubaca. Até hoje, pessoal, você está com urucubaca, né? Então, até hoje existe esse termo. Você está zarado, você está mal. Exatamente, o urucubaca era um segundo apelido utilizado pelas populações, principalmente mais humildes e mais pobres naquela época, que se concentravam especificamente ali nos bairros da Zona Leste de São Paulo, os bairros operários, os bairros de imigrantes, principalmente italianos, né? Moca, Brás, Bresser, também saindo um pouquinho da Zona Leste ali na Aclimação, enfim. Esses bairros mais populares que tinham indústrias, eles acabaram sendo os bairros inicialmente mais afetados. Por quê? Porque as condições de vida nesses locais eram locais mais pobres, evidentemente que a doença se aliou também à pobreza, vamos assim dizer, né? Porque ela acaba fazendo mais vítimas, evidentemente, né? Porque quem tinha dinheiro ia para o interior, coisa do gênero, e a população, parte dela, não tinha condições de se locomover. Bom, aí ela veio para São Paulo. O detalhe, até fazendo uma analogia com o Covid-19 de 2020, enquanto o Covid-19 de 2020, vamos assim dizer que a população infectada por faixa etária idosa, né, mais de 60 anos ou com alguma doença pré-existente, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, coisas do gênero, a gripe espanhola, diferentemente, ela infectava jovens adultos saudáveis. Ou seja, mesmo? 20 a 40 anos. Então, esse é um diferencial muito grande. Esse é um diferencial muito grande. E o Brasil, como sendo um Brasil ainda inicial de imigrantes, era um país muito jovem, vamos assim dizer, porque existiam populações muito jovens aqui no Brasil, né? Então, espalhou de tal maneira essa doença, e as primeiras medidas que o governo paulista, as primeiras medidas tomadas pelo governo paulista, foram algumas ações que hoje são tomadas, Adriano. Então, tudo igual. Criados na época 40 chamados hospitais provisórios. Hoje são chamados hospitais de campanha. Hospital de campanha. 40. E esses hospitais, eles estão aí na cidade de São Paulo até hoje. Porque são locais que ficaram. Por exemplo, nós temos o Colégio Mackenzie. O Colégio Mackenzie, lá foi um hospital provisório. Aqui em Santana, o Grupo Escolar Santana, que é hoje o Colégio Padre Antônio Vieira, fica do lado do metrô, também foi utilizado como hospital provisório. Que na época chamava Hospital Provisório. Hoje, hospital de campanha. É a mesma coisa, né? Caramba! A diferença é que parece que, pelo que eu pesquisei, o dinheiro não foi minado, não foi roubado.
diferentemente. Uma pequena diferença, né? Nós temos que fazer um comparativo, estados que estão com problemas de envolvimento, ou governadores ou prefeituras, né? Amapá, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro, né? Maranhão, Bahia. Então, e está chegando em outros estados aqui da região sudeste, provavelmente, né? Com problemas. É terrível isso, né? Isso é terrível. Eu não quero falar de política, mas é terrível. Só porque não precisa licitar, é um estado de emergência, o cara vai lá, não, sabe? É impressionante. O ser humano, eu vou te contar um negócio. Federal recebido, o que aconteceu? Algumas localidades compraram máscaras aqui no Brasil hoje por R$ 35. Sim, sim. Respiradores pulmonares, que custam de 20 a 40, 50 mil reais, pagaram 115 mil reais. Né? Um super faturamento, justamente porque a pandemia não teve situação de licitação. Só que agora a Polícia Federal, coisa do gênero, há investigações do Ministério Público, tanto federal quanto estaduais, que estão batendo na porta. Tanto que nós temos já um governador que ontem mesmo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro abriu um processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, exato. Acusado de fraudes. Né? Que coisa. Deixa eu perguntar uma coisa, voltando à gripe espanhola. Eu acho legal você enfatizar a questão do porquê ela não é espanhola. E é engraçado como ficou, né, esse termo, e todo mundo pensa que se originou na Espanha. Assim como hoje, a gente podia muito bem falar gripe chinesa, né? Mas ninguém quer levar a fama, né? Ninguém quer. Porque não é politicamente correto falar gripe chinesa, vamos falar o português, claro. Mas não, se nós fosse... claro, também, eu concordo que não, também não chamaria. Eu tô dizendo, aqui, como é tudo igual mesmo, né? Lá e cá. O que aconteceu? Inclusive, o Brasil também declarou guerra contra a Alemanha em 1917, e o Brasil entrou em estado de sítio porque vários navios da Marinha Mercante brasileira foram afundados, submarinos, e na Segunda Guerra também, inclusive. Né? O que aconteceu? A maioria dos países europeus estavam em guerra, com exceção da Espanha, a tradicional Suíça, Holanda e Noruega e Suécia. Os demais países europeus estavam envolvidos naquele movimento, naquela guerra, né? Entre eles, todos os países tinham o quê? Censura à imprensa. O único país que tinha censura e começou a falar abertamente da doença, porque também não estava envolvido na guerra, era a Espanha. Por isso que acabou pegando essa pecha de gripe espanhola. Se a gente for avaliar, se nós pudéssemos assim dizer, do nascimento, seria uma gripe americana, né? Se a gente fosse falar. Né? Mas ela não é gripe espanhola, não. Ela é gripe espanhola porque na Espanha existia o que era livre, porque ela não estava na guerra. Se ela estivesse na guerra também teria censurada, sem dúvida nenhuma, né? E acabou essa peça de gripe espanhola. Um outro detalhe também, Adriano, que foram criados aqui na cidade de São Paulo, além dos hospitais provisórios, que são chamados hospitais de campanha, chamados postos de socorro. Por que postos de socorro? As pessoas passavam muita fome. Então, fornecidos à população, principalmente mais humilde, mais pobre, sopões. O antibiótico, que, entre aspas, trataria de qualquer doença. Coronel, só um minuto. As últimas 3 ou 4 frases a gente não conseguiu ouvir porque travou a sua imagem e o seu áudio aqui. Tá travando de novo. O que eu vou fazer, que eu sempre faço, e dá certo, eu vou tirar, daí o senhor entra de novo. Pode ser? Entendeu ou não? Eu tiro você da live e daí você entra de novo, que geralmente resolve. Tá me ouvindo? Mas aí eu tô, mas tá ruim a imagem. Ouvindo eu tô, mas a imagem tá ruim. Tá vendo? Eu vou sair aí. Eu vou sair e entrar, tá bem? Ótimo. Tá.
Vamos esperar um pouquinho. Se vocês quiserem fazer pergunta, viu, pessoal? Podem fazer, viu? Tirem todas as suas dúvidas sobre a gripe espanhola. O Sérgio conhece muito de história. Olá. Voltei? Voltou. Mas ainda tá parado. Eu acho que deve ser a sua conexão. Tá no modem? Tá no Wi-Fi? Tá no Wi-Fi. Tá no Wi-Fi. Tenta mudar para o 4G. Só para ver o que acontece. Desliga o Wi-Fi e deixa ele pegar o 4G. Geralmente ajuda. Vamos lá, vamos tentar de novo. No 4G é provável que dê. A gente tem uma internet bastante complicada aqui no Brasil, né? Muito complicada, é uma pena. Mas vamos trabalhar com o que temos. Entra de novo aí, coronel. Vou botar você, vamos lá. Acho que agora voltou. Melhorou? Agora tá ótimo. Então vamos lá, vamos em frente. Você lembra onde você estava? Porque a gente não conseguiu ouvir. 46 postos de saúde, né, que distribuindo gratuitamente para a população sopões, pão e remédios para aliviar a dor da população. E evidentemente que em momento de pandemias, Adriano, sempre aparecem os malandrões. E é muito comum nós lermos nos jornais de época, nos jornais daqueles dias, e várias propagandas existentes ali de soluções baratas, gente se aproveitando do sofrimento alheio, né? Então, por exemplo, diziam-se lá, cigarros. Então, cigarros, se você fumasse determinado cigarro, era preventivo contra a gripe espanhola. O que mais? Tinha uma outra propaganda que dizia do Guaraná. Guaraná base, o Guaraná, perdão, é um refrigerante de água tônica. Se você bebesse refrigerante de água tônica, porque a água tônica ela tem uma substância chamada quinino. A quinino é uma substância que foi descoberta no Peru e depois foi sintetizada. E essa substância ela combate a malária até hoje, a tomar. Então ela compõe a cloroquina, é isso? E olha que interessante, ela é componente da cloroquina. E era a cloroquina da época lá, de 1918. Exatamente. Então. As pessoas tomavam quinino na época. Hoje existe essa situação da cloroquina, que tem um problema, acabou se politizando a situação, mas parece que tem efeito essa situação. Tanto que o secretário estadual aqui no estado de São Paulo, que pediu demissão do cargo, ficou doente e tomou, né? Mas será que tomou mesmo? O Davi Wip? Será que ele tomou mesmo? Com certeza ele deve ter tomado, né? Mas que eu falo, viu? Eu falo o seguinte, se Deus me livre eu pegar essa doença, espero que não, eu não posso tomar porque eu já li a bula dela e quem toma hidroclorotiazida, que é o meu caso, não pode tomar a cloroquina, senão morre. Então eu não vou tomar. Na suposição de que eu não tomasse nada e Deus me livre eu pegasse essa doença, bater na madeira de novo, eu ia falar assim, olha meu amigo, se for para me ajudar, põe qualquer coisa aí, enfia Coca-Cola no meu sangue, qualquer coisa, não tô nem aí não. Eu não politizo não, remédio não, remédio sarampo tá bom. E outra comparação bacana também, de 1918 e hoje 2020, grande parte das ações estatais naquela época foram repetidas agora em 2020. Sim, deixa eu perguntar. Escolas fechadas estão na época e hoje também. O Campeonato Paulista parou. De futebol? Futebol. O Campeonato Paulista de Futebol parou na época. Parques públicos foram fechados. Então, os grandes parques públicos na época era o Parque da Luz, o Museu do Ipiranga, o Parque da Aclimação, foram fechados. O que acontece hoje também, né? Todos os parques.
Proibidos enterros, acompanhamento de enterro proibido, porque igualzinho. o corpo contaminado. E o detalhe, justamente no período da pandemia, nós tivemos o dia 1º de novembro, que é o dia de finados, de 1918. Então, o dia de finados de 1918 estava no pico da doença. Então, proibia a visita aos cemitérios, porque existia a possibilidade de aglomeração de pessoas. E a outra situação... não podia aglomerar também. Não podia aglomerar também, na mesma época. E da mesma forma, eles queriam esconder o número de corpos que estavam sem serem enterrados nos cemitérios. Porque muitos cemitérios, São Paulo, Rio de Janeiro, não tinham nem caixões suficientes para isso, principalmente no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi... As populações do estado, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro eram equivalentes, em torno de 100 mil habitantes. Na cidade de São Paulo, morreram em torno de 5.400 pessoas decorrentes da gripe espanhola. No Rio de Janeiro, foram mais de 30 pessoas. 13? Então, 13 pessoas. 13, 14 mil pessoas. Né? Então, lá foi muito pior do que aqui na cidade de São Paulo. E um outro grupo que acabou se contaminando muito, o Adriano, adivinha quem? Policiais. Sim. Força Pública, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje. Mas só um parênteses, antes da gente entrar nessa questão da polícia, que eu acho legal. Mas os médicos, enfermeiros também, tudo igual hoje, se contaminaram também. Também se contaminaram. Como hoje, né, o corpo de saúde, né, seriam médicos, enfermeiros, auxiliares, também, evidentemente, que também sofreram. Pior ainda, porque, na época, o grande meio de informação existente eram que os jornais. Só que grande parte da população era o que é analfabeta. Nossa, meu Deus. Então, as ações preventivas eram muito mais difíceis. Esse negócio no começo da doença, de máscara, luvas, coisas do jeito, isso aí não era nada feito. Então, por isso que os policiais foram os primeiros a se contaminarem. Por quê? Eles recebiam um chamado, era inclusive entre aspas, um batalhão que se chamava-se Guarda Cívica, que eram policiais que trabalhavam no né? Na época. Era a Guarda Cívica, o primeiro corpo de Guarda Cívica e o segundo corpo de Guarda Cívica. Esses foram altamente infectados. E detalhe, os casados voltavam para as casas, infectados. Grande parte da tropa era oriunda do interior. Eles moravam nos quartéis, nos alojamentos. Ou seja, alojamentos limpos, mas pequenos. O que acontecia? Aquele que estava contaminado, que acabou de chegar do trabalho, infectava aquele que estava de folga. Então, dentro da força pública, de 7.900 homens, mais ou menos, no mundo todo, praticamente, aqui na cidade de São Paulo, mais de 3.000 foram infectados. E, evidente, isso acaba refletindo na área de segurança pública. Por quê? O crime contra o patrimônio, no caso, na época, os furtos, porque os estabelecimentos comerciais estavam fechados, muitos foram arrombados e foram subtraídos. Então, o crime acabou aumentando também nesse período. Por quê? Muitos policiais contaminados, nós temos esse aspecto. Hoje, a última morte foi ontem. Nós, no estado de São Paulo... num rapaz, eu vi, onde que eu vi? Não me lembro. Eu vi em algum lugar hoje também, a morte do menino lá. Policiais militares que, desde o início da pandemia, morreram no estado de São Paulo. Quantos? Quantos você falou? Oi? Quantos você falou? 11. Na época, lá atrás, em 1918, foi um absurdo. Foram 145. 2% do efetivo em 2 meses de doença. Hoje, morreram 11, que os meios têm tomar todas as preventivas possíveis, mas uma situação de abordagem, acaba de acontecer um crime, um roubo, ele vai ter que abordar o criminoso. Então, por mais cuidado que o policial tenha, existe essa possibilidade de infectado. Né? Então, 11 policiais militares faleceram já durante a pandemia aqui no estado de São Paulo. Né? Então,
Outro também termo interessante, Adriano, era o apelido para quem estava doente era espanholado. Espanholado. Está espanholado. Espanholado. Seja, ele está características da doença na época para hoje. Na época, a pessoa ficava azulada, porque ela não conseguia respirar. Ela tinha problema do quê? Os olhos, os ouvidos e o nariz sangravam. Então, a doença, na época, era muito pior do que é hoje. No aspecto morte, estou dizendo. Lógico, para quem teve A letalidade era maior, pelo visto. Lógico, para quem teve um familiar que faleceu agora com a Covid-19, isso que eu estou falando não vale, evidentemente, mas eu estou falando Sim, entendi. Estatisticamente, Claro. a doença era muito pior. Qual o número de... Existem estatísticas que dizem de 20, 40 ou 100 milhões de pessoas. A mais provável é que no mundo tenham morrido 50 milhões de pessoas. Hoje a gente está em 4 milhões, salvo engano. 4 milhões, né, no mundo, mais ou menos. Não. 50 milhões no mundo. A população mundial era em torno de 2 bilhões. Hoje nós somos 7 bilhões e 200. Uhum. Né? Então, no Brasil morreram 35 mil pessoas da gripe espanhola. Se nós fizéssemos um comparativo para os dias de hoje, fazendo um comparativo com a população, teriam em torno de 210 mil pessoas mortas. Né? Lembrando que a cidade de São Paulo eram 500 mil habitantes. Hoje nós temos 12 milhões e 200 mil habitantes. Então, tem todas essas situações que nós precisamos comparar, porque foi igual, não, foi igual, mas as realidades são diferentes. O Brasil, na época, era um Brasil rural, hoje é um Brasil urbano. Né? Então, tem todas essas características que precisam ser levadas em Mas, ó, o senhor falou um negócio. Vou chamar de você, né? Que a gente já se conhece. Que é patente que é coronel, chamar de senhor. Você falou que São Paulo morreram 5 mil mais ou menos. No Rio de Janeiro, 13 mil. Aí já deu 18 mil. Se no Brasil foram 35, então sobraram aí quase 20. Sobraram 18 para 35, dá 17 mil. Deve ser isso. Esses 17 mil, eles se espalharam pelo país ou teve vários estados que nem chegou em nada? Foi mais realmente perto da costa litorânea? Bahia teve. Os estados da costa todos foram atingidos. Então, Recife, em Pernambuco, foi atingido. Salvador, Bahia. E Salvador acaba sendo o epicentro, acabou sendo expandido. Salvador também. Por quê? Porque o Atlântico inglês, que saiu lá da Inglaterra, aportou também em Recife e Salvador, além do Rio de Janeiro. Então, desciam pessoas, subiam, a gripe ela acabou sendo espalhada e infectando pessoas. Então, os estados litorâneos, principalmente, foram os mais atingidos pela doença aqui no Brasil. Porque na época não tinha avião, né? Na época era só navio, né? Era basicamente navios e trens, né? Uma pequena rede ferroviária brasileira, né? Então, era... O Coronel, e quanto tempo levou a gripe espanhola até acabar, hein? No mundo e aqui no Brasil? No Brasil, ela chegou em setembro, ou melhor, em setembro de 1918, e subitamente, em dezembro, próximo ali do Natal, um pouco antes do Natal, ela sumiu. Caramba! Apareceu. Exatamente, ela apareceu no Brasil. Será que deu aquela imunidade de rebanho? Porque matou muita gente, sei lá? As pesquisas que foram realizadas posteriormente dizem que muitas pessoas foram infectadas, mas acabaram não desenvolvendo a doença. Né? Então, grande da população brasileira acabou sendo infectada com isso. Agora, o que eu achei mais interessante desse estudo realizado, inclusive com a leitura dos jornais de época, são os comparativos dos jornais, o Adriano. Como assim? Época de carnaval. Por quê? A pandemia de 1918 foi antes do carnaval no Brasil. Então, o carnaval no Brasil ele foi realizado
como uma forma de festa. Por quê? Porque afastou-se o vírus. Inclusive lá no Rio de Janeiro, tinha um hospital, Santa Casa, morria-se muita gente. Em qualquer lugar morria-se muita gente. E começou aqueles boatos dizendo o seguinte, no hospital para abrir vaga, eles dão um chazinho na madrugada, as pessoas morrem, eles tiram as pessoas e vão colocando outras pessoas ali no... Surgiu esse comentário absurdo. Aí surgiu chá da meia-noite. Então, o que é? Como é que é? Cortou aqui. Cortou. Chá da meia-noite? Chá da meia-noite. E o meia-noite. Carnaval 2019, muitos blocos no Rio de Janeiro falavam muito do chamado chá da meia-noite, né? Então, o que era? O vírus já no Carnaval de 2009... Conexão novamente, Coronel. Conexão de novo. Travou aqui tudo. O vírus, travou. O Carnaval 1900... Você me ouve? Não, a gente ouve, mas tá ruim. A imagem está congelada. Tá no 3G ou no 4G, Coronel? Isso. Tô. Né? A minha imagem entrou, não? Agora voltou ao normal. Vamos lá. Então, o Carnaval 1919 foi posterior à pandemia. Diferentemente no 2000, que o Carnaval foi durante a pandemia. Então, o Carnaval aqui no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, o governador de São Paulo, inclusive, chegou a falar que o Carnaval estava contagiante. O governador Dória falou que estava contagiante o Carnaval. Realmente, foi contagiante o Carnaval, por quê? Terminou o Carnaval no primeiro dia subsequente, a primeira notícia de quê? De pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Ou seja, o Carnaval aqui no Brasil foi fator o quê? Multiplicador da doença. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Mas, por matérias econômicas, né, os governadores da Bahia, Rio de São Paulo, fizessem alguma coisa, provavelmente iam sofrer consequências e não tiveram coragem de barrar. Você está falando do governo, eu vou aproveitar. Duas coisas. Primeiro, naquela época, também existiam os negacionistas. Segunda pergunta, que erros, na sua opinião, lendo, estudando, foram cometidos pelo governo ou pelos governos naquela época, na sua opinião, a partir da leitura que você teve? E os negacionistas? O erro mais grave foi no estado do Rio de Janeiro, que era a capital federal do Brasil na época, né? Existia um departamento de saúde, que seria, vamos dizer assim, o núcleo do Ministério de Saúde, que foi criado só em 1930. Esse núcleo já conhecia que a doença era uma pandemia, porque na Europa milhões de pessoas já estavam mortas, nos Estados Unidos, México, e nós pegamos a onda, porque foram 3 ondas a doença, foi de março de 18 até agosto de 18, a segunda onda, agosto de 18 até fevereiro de 1919, que foi a segunda onda, a pior, foi a que o Brasil estava inserido, e a terceira onda a partir de fevereiro de 1919. Nós estávamos na segunda onda. Então, o brasileiro era grave. Mesmo assim, esse departamento de saúde, ele permitiu que, porque a doença seria aviação comercial na época, então o único meio de difusão da doença era a vinda de transatlânticos para o Brasil. Então ele acabou permitindo que navios, bandeiras, principalmente europeias, o maior erro, se fechar as fronteiras à época, proibindo que esses transatlânticos cruzassem o Atlântico e viessem para o Brasil, com certeza a doença teria um resultado menor
nesse período. Agora, na época, existia essa situação de negar a doença, existia muitas crendices também naquela época, muito mais forte que hoje. Então, por exemplo, remedinho doméstico era muito conhecido, a feitura desses remédios. Um deles era a mistura de cachaça, cachaça. Cortou. Essa parte não pode cortar. Essa parte é legal. Cachaça com quê? Então, a caipirinha brasileira... Não. Né? Peraí. Cortou. Começa de novo. Cachaça com limão. É isso? Cachaça, limão, era um remédio caseiro. Cachaça misturada ao limão e ao mel. Isso vai resultar em caipirinha. Talvez o único aspecto positivo da gripe espanhola no Brasil. Mas é interessante. A caipirinha nasceu na pandemia da gripe espanhola no Brasil. Rapaz. Aí substituíram o mel pelo açúcar, né? Colocaram o gelinho, virou a caipirinha. Então, isso. Na verdade, é um resultado, era o quê? Um remédio caseiro que era utilizado, que diminuía as consequências da gripe, aqui no estado de São Paulo, principalmente. Então, o que acontece? Benzedeiras foram utilizadas também. É o desespero, né? Não tem remédio, não tem antibiótico. As pessoas estão morrendo. Essas pessoas estão morrendo e os sistemas funerários das cidades não tinham capacidade de absorver esse número elevado. Os corpos eram deixados nas ruas. Os cemitérios, por exemplo, do Araçá, aqui em São Paulo, Quarta Parada. Bem. Que a vazão de se atender a demanda, e não atendeu, porque o número de mortes em 2 meses... Peraí, Coronel. Os cemitérios foram iluminados de madrugada para que houvesse enterro, é isso? Exatamente. O cemitério do Araçá, Quarta Parada, Consolação. Esses cemitérios todos foram iluminados no período noturno para que a demanda pudesse ser o quê? Abastecida. No Rio de Janeiro, chegou ao ponto de os profissionais que trabalham no enterro, né, os coveiros, muitos ficaram doentes e outros morriam. Então, no Rio de Janeiro, eles pegaram uma mão de obra de presídios. Então, presidiários começaram a fazer esse trabalho e pessoas eram, entre aspas, pelo menos os jornais diziam na época, caçadas a laço. Então, se você estivesse na rua vacilando, você viraria o quê? No Rio de Janeiro. Você viraria... Coveiro. Exatamente. Então, tem toda essa situação. Isso mais no Rio de Janeiro, não aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, uma pressão muito grande por esse diretor desse Instituto de Saúde, dessa diretoria de saúde, caiu, entrou um outro, vamos dizer assim, profissional muito conhecido, Carlos Chagas, lá no Rio de Janeiro, acabou dando combate na cidade do Rio de Janeiro. Agora travou de novo. Olha aí. Vamos ficar... Espera aí, Coronel, que está travando aqui, ó, de novo. Melhorou agora? Espera aí. Vamos aguardar um minuto. Sabe o que parece? Parece que é ciclo. Parece um ciclo. Ela vai, daí para. Vai, daí para. Quer tentar voltar para o Wi-Fi? Vou tentar voltar para o Wi-Fi. Vamos lá, vamos ver se dá. Vamos lá. Vamos chamar de novo. Vamos lá. Oi. Pronto, vamos lá. Então, o senhor dizia, e eu honestamente não lembro qual foi o fio da meada que a gente parou aqui.
Bom, nós falamos das benzedeiras, Sim. os hotéis todos foram contaminados aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí poderiam falar, pô, mas diminuiu o policiamento na cidade de São Paulo, mas o que aconteceu? Diminuiu a internet aqui, diminuiu o policiamento de São Paulo, não poderiam utilizar os militares do Exército, por exemplo. Os quartéis do Exército também foram tomados pela infecção. Os navios da Marinha de Guerra, muitos deles foram tomados pela infecção. Então, foi uma situação na época muito grande. E o detalhe dos policiais, que eu volto ao assunto, Adriano, não existia aquela preocupação com o EPI, né, equipamento de proteção individual, né, luva, máscaras, óculos. Então, as pessoas eram contaminadas num número muito grande. As pessoas iam passando, ações preventivas. Então, de fato, a cidade se transformou em como é que se diz? Um grande túmulo a céu aberto, né? Tanto a cidade do Rio de Janeiro quanto a cidade de São Paulo. Você falou do Carlos Chagas, né? Que assumiu o lugar lá de diretor daquele núcleo de saúde, que à época, vamos supor, era como se fosse o Ministério da Saúde e tal. Aí o Carlos Chagas veio e começou a resolver, né? Ou não? O Rio de Janeiro começou a resolver. Sim, começou a se dar um ênfase bem grande, mas mesmo assim muitos mortos. Mais um comparativo: o presidente da República eleito em 1918, Rodrigues Alves, ele nem assumiu o cargo, né? Ele foi substituído pelo Delfim Moreira, né? Nem foi substituído. Por quê? Porque ele nem assumiu o cargo. Ele morreu. Na época também existia um artista muito conhecido, na época, principalmente no Rio de Janeiro, chamado Olímpio Moreira. Olímpio Moreira também ele foi infectado e acabou morrendo com a gripe espanhola, né? Essa doença não tinha descrição. Evidentemente, aquelas pessoas mais pobres estavam mais a doer, porque elas tinham menos condições, as sanitárias também. Imagina, 102 anos atrás, tudo igual. Hoje nós temos problemas, mas 102 anos atrás. Né? Então, os bairros eram era mais disseminada, acabavam mais pessoas morrendo. Não que as classes altas não morressem, simplesmente que as condições no meio acabavam proliferando mais nas classes menos privilegiadas e a morte aumentava-se nesses locais. Né? Será que naquela época o pessoal também desrespeitou a quarentena, o isolamento social como hoje? Ou não se tem relato disso? Olha, assim, no meio da pandemia, os jornais falavam que as cidades estavam estavam abandonadas, as cidades, as ruas estavam abandonadas, respeitando mais. Todavia, estavam em casa com medo, né? As pessoas se refugiavam para tomar a sopa, buscar o pão, porque não se vendia. Diferentemente da pandemia de aspecto positivo, na época houve um aumento muito elevado dos alimentos. Hoje não, hoje então, o mercado está abastecido, tem um leve aumento, mas na época inflacionou-se muito. Pessoas com menor poder aquisitivo foram prejudicadas nessas situações. Né? Então, acabaram tendo maior prejuízo em relação a essa questão. Coronel, tenho mais só 3 minutos, porque senão o Instagram derruba a live, né? Eu acho tão feio. Eu queria perguntar o seguinte, na sua opinião, o que mudou na sociedade brasileira? Vamos restringir. Ou até na paulista, o que mudou depois dessa tragédia que foi a gripe espanhola de 1918? O que surgiu uma nova São Paulo, um novo Brasil? O que aconteceu que mudou? Na sua opinião, claro.
sim, o governo na época, isso aqui é fato histórico, já comprovado, o governo na época, basicamente, a saúde pública ela estava voltada para as santas casas, que até hoje existem, né? Bem como a Cruz Vermelha, dizer, a saúde pública no Brasil. Em 1930, foram 12 anos, houve a criação do Ministério da Saúde. E conseguiu, ao ponto que em 1988, na nossa Constituição brasileira, foi implementada a criação do SUS, que seria o sistema, o que é, seria, mas o que é o Sistema Único de Saúde, que as pessoas podem criticar, falar mal, mas é aquela situação, se você tiver necessidade emergencial, ele está lá disponível, vai atender independente da pessoa ter posse, da pessoa não ter posse, se a pessoa gosta ou não gosta, ela será atendida pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, estrangeiro que está de passagem, turismo, que reside, não há nenhum tipo de distinção. E, entre aspas, ele é gratuito. É lógico, não existe nenhuma gratuidade, porque tudo isso advém do quê? Dos impostos que são recolhidos dos cidadãos. Né? Não existe almoço ou jantar. A questão é como esse dinheiro é empregado, se ele é bem empregado ou não. Hoje, com essas verbas federais que foram liberadas pela União, nós observamos que em muitos governos, governadores, não estão utilizando bem esses recursos públicos. Último detalhe, na época, nós não tínhamos, o que acontece, não tinha uma ajuda para ninguém. Hoje, felizmente, apesar do valor, R$600, parece pouco, mas para quem não tem nada é muito, 50 milhões de pessoas aqui no Brasil receberam esses R$600. Parece que vai ser agora prorrogado por mais 2 meses essa questão. Então, isso acabou diferenciando de 1918 e bem dado o vírus, né? Graças a Deus, o vírus não é tão letal hoje, o Covid-19, contra o influenza espanhola, que gerou a gripe espanhola em 1918. Muito bem, Coronel, muito obrigado. Eu gostei muito da live. Pena que teve alguns probleminhas de conexão, mas vamos combinar para fazer uma próxima. Mas achei muito legal. Eu acho que esclareceu bem aquilo que a gente queria. A gente não vai se aprofundar em nada em 50 minutos, mas dá para ter um comparativo, uma boa ideia. Você trouxe luz a várias coisas que eu queria saber também. Eu sempre quis comparar uma gripe, aquela pandemia com a de hoje e tal. Achei muito legal. Essa live ela vai ficar gravada no meu IGTV. E depois a gente coloca ela também no YouTube da empresa. Então, para você que está nos assistindo aí, segue a gente, porque toda semana tem live legal acontecendo. Hoje à noite vai ter mais uma, tá? Se você quiser ouvir, viu, Coronel? Hoje à noite vai ter uma legal, que é como não engordar durante a pandemia. Eu vou entrevistar um médico que trata de emagrecimento. O cara é bom. É verdade. Como não engordar durante a pandemia. Dr. Joaquim Bastos, 8 da noite, vai falar para a gente como é que... Ele falou, eu conversei com ele falou, Adriana, é quase impossível, mas vamos conversar, vamos bater papo. Então, para quem quiser ver, agradeço muito você. É bom falar com você depois de alguns anos, né? 2, 3 anos. Bom, sempre... E é assim, prazer. E eu quero falar eu quero falar depois para a gente combinar outros assuntos. Para fazer Sim. novas lives, que eu acho bem legal a gente ter abordagens históricas. Como eu já disse, a gente tem que conhecer a história. Nós temos que conhecer a história. É fundamental que conheçamos a história, para que possamos entender o que está acontecendo hoje. Travou de novo, não tem problema. Um abraço para todo mundo. Até as